Recentemente, um caso de racismo ganhou muita notoriedade nas redes sociais e na mídia. Foi o caso de um entregador que foi realizar o seu trabalho e teve que ouvir que ele tinha inveja da cor branca, que ele nunca seria ninguém na vida, entre outras coisas. E com o desenrolar desse processo, saíram novas notícias e uma delas colocando essa pessoa que foi racista como um esquizofrênico. Mas e aí? O que uma coisa tem a ver com a outra? Esse vídeo é sobre isso. Há uma certa estigmatização entre doença mental e violência e agressividade. E a mídia muitas vezes favorece isso, né? Quando fala assim, o maníaco do parque. E aí até é surpreendente para os estudantes de psicologia, quando eles vão estudar psicopatologia e ver que eita, maníaco não tem nada a ver com o maníaco do parque, não é nada disso. Talvez tenha uma questão também do lado mais da psicologia jurídica, de também uma própria discussão que existe entre os ditos loucos serem inimputáveis. Então fala muito sobre a consciência da sua ação, se ele consegue entender o que está sendo dito. E, bom, o âmbito jurídico, ele precisa de uma certa objetividade, para dar um certo norte, uma vez que é a demanda que eles têm e eles precisam dar uma resposta. Mas uma análise mais precisa exige um olhar cada caso, né? Um olhar mais subjetivo. E quando a gente faz isso, a gente percebe que, apesar de existir, em alguns casos, uma certa distanciamento da realidade, a gente está falando aqui de alucinações, delírios, doença mental não tem nada a ver com preconceito ou racismo. Talvez, se a gente então quiser então analisar uma coisa com a outra, se a gente quiser então ligar elas, né? Vamos ver então qual que seria a relação. Talvez o esquizofrênico ele possa trazer de uma forma mais evidente o que o neurótico traria de uma forma mais velada. Eu explico melhor isso. Um neurótico racista e preconceituoso, ele tende a trazer à tona essas questões e mantendo uma aparência de uma pessoa boa. Entende a diferença? Então, assim, não é o que se pensa, mas assim o que é a forma como é mostrada, talvez seja diferente. Por isso que eu acho que um olhar atento para esse caso é muito importante. De que é um caso exacerbado, assim, claro, de racismo, de preconceito e, bom, a gente pode dar mais nomes, né? É um caso bem chocante, não é à toa que teve o impacto que teve, as pessoas realmente reagiram bastante a ele, mas quando a gente fala que então ele foi realizado por uma pessoa que é esquizofrênica, a gente fala, então ele não sabe o que ele está falando. E não é assim. Talvez ele traga aquilo que já existe, só que de uma forma que não está aparente o tempo todo. Talvez ele traga de uma forma exacerbada que algo que está claramente evidente, mas que é escondido, que é velado. Vou dar um exemplo. Tem um filme que chama Estamira. É um ótimo filme. Tem disponível no YouTube. Vou colocar aqui na descrição um link para esse filme. E esse filme é interessante porque ele fala de um caso de uma pessoa que possui alucinações, né, delírios. É um caso de esquizofrenia. Mas o que é chocante nesse filme? É você perceber
o quanto que, apesar disso, apesar desse, digamos assim, desse distanciamento da realidade, esse filme, ele traz diversas críticas. Ele fala sobre violências de gênero, ele fala sobre violências relacionados à questão da mulher pobre, negra, periférica. Então, ele é um filme que te faz pensar. E não é à toa que ele faz isso. E por isso que, assim, o louco, e vamos botar aspas aí, por favor, né? Do seu jeito, ele mostra aos normais aquilo que eles não querem ver e que estava na cara deles. E por isso mesmo que esse caso, existe que a gente pense sobre ele, se indigne sobre ele, com certeza, né? Que isso foi um caso de racismo, de preconceito, mas que a gente não pense nele como um caso isolado, como um caso, inclusive também, de uma pessoa que é esquizofrênica e por isso comete racismo. E não é um caso não é essa a ordem. Talvez, se a gente quiser associar uma coisa a outra, talvez tenha sido trazido de uma forma mais evidente algo que acontece todos os dias, também com os ditos normais, mas muitas vezes diante do véu de uma aparência de ser uma pessoa boa.